João capítulo 20, do versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Num primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro do sepulcro, também entrou e viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Versículo 11 diz assim: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhes perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: sim, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Aleluia. Somente até aqui nesse texto. Meus irmãos, o texto é bem claro. Eu quero trazer para a nossa meditação nessa noite algo sobre a revelação de Deus. 3 níveis de revelação de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui 3 personagens, a princípio, Maria, João e Pedro, ou Pedro, João e Maria, para ficar mais fácil para a gente entender. No instante que Maria chega até o sepulcro, a Bíblia diz no domingo de manhã, primeiro dia da semana, ela afoita, correu, desesperada, preocupada, e a primeira coisa que ela viu foi a pedra removida. E quando ela vê a pedra removida, a princípio, esse foi o que o texto está nos dizendo, Maria tomou uma interpretação. Ela teve uma revelação dela mesma, podemos assim dizer. Uma revelação, ou melhor, uma interpretação artificial, uma interpretação peculiar dela, não uma revelação que vinha direto do Pai. Porque ela viu o túmulo aberto e ela simplesmente tomou uma decisão, um conhecimento superficial. Ela viu o túmulo aberto e imediatamente ela correu sem sequer olhar para dentro do túmulo. O texto nos diz lá no capítulo 20, versículo 1, que Maria, quando ela chegou ao sepulcro, ela viu a pedra removida e ela imediatamente saiu correndo. No início, Maria não teve uma interpretação real daquilo que estava acontecendo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a intenção do inimigo nesse momento, a intenção dos fariseus, dos saduceus, era realmente encobrir a ideia de que Jesus tinha sido ressuscitado. E Maria, movida talvez por emoções, movida talvez por falta de um conhecimento naquele início, depois, no final do texto, como nós vimos aqui na apresentação, Maria teve a real revelação do que tinha acontecido. Mas o que nós aprendemos nesse primeiro nível, no primeiro nível de conhecimento de Maria?
Maria teve um conhecimento superficial. Ela viu o túmulo aberto e ela saiu correndo e foi dizer aos seus discípulos aquilo que ela viu. Mas, na realidade, aquilo que ela tinha visto não era a real interpretação, melhor, aquilo que ela falou para os discípulos não era a verdadeira interpretação do que tinha acontecido. Porque Jesus tinha sido ressuscitado. Jesus não estava mais no túmulo. Ao contrário do que ela disse, roubaram o corpo de Jesus. Então nós aprendemos nesse primeiro ponto, primeiro nível de conhecimento, que é o conhecimento superficial, ou o conhecimento de nós mesmos, as interpretações que nós tiramos de nós mesmos, que nós damos com a cara para trás, como diz o ditado, quando nós olhamos alguma coisa e rapidamente nós tomamos uma decisão. Aquele olhar rápido, aquele olhar superficial, você já fala, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Muitas vezes está acontecendo na nossa vida e você começa a tirar conclusões, a sua visão é limitada. Muitas vezes você olha para a situação ou imagina que aquilo que está acontecendo com você é algo pior para a sua vida, é algo que vai trazer destruição para a sua vida, é algo que vai trazer tristeza para a sua vida. Mas muitas vezes o que Deus está mostrando para você precisa de uma revelação divina. Você precisa de uma interpretação sobrenatural para que você possa entender o que Deus está falando com você. Maria, no início, ela achou que tinha roubado o corpo, mas na realidade Jesus tinha sido ressuscitado. Então, o que nós possamos aprender com essa primeira interpretação é que nós não podemos tirar conclusões precipitadas diante daquilo que nós estamos vendo. Porque Deus, às vezes, ele cria uma situação para que nós possamos aprender. Deus, às vezes, está revelando coisas para nós e nós, movidos pela nossa ansiedade, movidos pela nossa pressa, movidos pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, nós tiramos conclusões precipitadas. Às vezes, aquilo que você acha que é tão ruim, por trás disso tem algo tão especial para a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos realmente da ação do Espírito Santo para que nós possamos tomar decisões certas. Nós precisamos da ação do Espírito Santo para que nós realmente trilhamos um caminho correto. Então Maria aqui no princípio, ela tomou essa interpretação. Por quê? Ela tinha uma compreensão errada. Ela não estava com a compreensão espiritual, mas uma compreensão natural, uma compreensão dela mesma. Porque lá no fundo, ela também estava acreditando, roubar o corpo de Jesus. Jesus foi roubado, o corpo não está ali mais. E aí quando nós vamos ver o texto discorrendo, ela vai e corre e conta os discípulos, para Pedro e João. A Bíblia diz que o discípulo João, observe que aqui ele não fala que é João, porque é o próprio escritor que está escrevendo, ele não fala o nome dele. Ele fala o outro discípulo. Esse outro discípulo é o próprio João. E João corre na frente. Quando ele corre lá na frente, ele olha o túmulo, mas não entra no túmulo. Quem que entra no túmulo? Pedro. Pedro agora ele tem um olhar investigativo. Ele vai olhar os detalhes. Ele viu ali as faixas que enrolavam Jesus, viu o lenço que está na sua cabeça. Ele olhou, o texto não fala, se você olhar o texto não fala que Pedro compreendeu o que era a ressurreição. Ele só estava olhando com um olhar investigativo, analisando a situação. Mas ela no fundo, talvez, como nós às vezes temos esse olhar investigativo, nós queremos só observar, investigar, mas nós não tomamos uma posição diante de Deus. Está entendendo o que eu quero dizer? Trazendo para nós, às vezes nós só olhamos, imaginamos, nós lemos a palavra, né, mas nós queremos tirar conclusões precipitadas, nós queremos imaginar que aquela palavra não é para mim, é para o irmão, é para o outro. Nós somos detalhistas em muitas coisas, mas nós não tomamos uma posição correta de servir a Jesus com todo o nosso coração. Está entendendo? Pedro ele investigou, ele viu tudinho, mas ele não falou assim, Jesus ressuscitou. Não. Aí quando nós olhamos para o outro discípulo, João, que no princípio ele chegou, ele deu só uma olhada, mas não falou nada. Ele estava só esperando a hora certa. E a Bíblia vai dizer que quando João olhou de novo,
ele abaixou e viu o lençol de linho, viu ali as faixas. A Bíblia diz que ele creu. Eu creio que quando a Bíblia diz que ele creu que Jesus tinha sido ressuscitado. Ele creu que Jesus tinha sido ressuscitado. Nós não podemos, querido, nós não podemos imaginar que Cristo não ressuscitou. Aqui eu quero trazer agora uma breve explicação, segundo aquilo que eu entendo, sobre o porquê das faixas de linhos estar ali dobrada, o lenço dobrado. Muitas vezes nós tiramos conclusões, já vi várias interpretações sobre isso, e a conclusão que eu cheguei, que é a mais certa da interpretação, é que Jesus já sabia que os saduceus e os fariseus, Jesus já sabia que eles iriam inventar uma história de que ele tinha sido roubado. Sabia ou não sabia? Ele é Deus, ele é onisciente, onipresente. Então Jesus ele faz o seguinte, olha, trazendo aqui a minha interpretação, eu vou ressuscitar e vou deixar provas de que eu ressuscitei. Qual foi a prova de que Jesus ressuscitou? O lenço dobrado, as faixas de linho ali. Por quê? Alguém que é roubado, alguém que vai roubar um corpo, não deixa as coisas todas arrumadinhas. O ladrão chega apavorado, já pega tudo. Se fosse roubado o corpo de Jesus, teria pegado Jesus com tudo, com a faixa, com tudo, levado tudo. Não tinha sobrado nada no túmulo. Então a prova da ressurreição de Jesus é exatamente o lenço dobrado. É o lenço dobrado, a faixa de linho. Esta é a verdadeira interpretação. Por que Jesus deixou ali o lenço da sua cabeça dobrado? Em outras palavras, Jesus ressuscitou. Aleluia! E o texto que nós lemos da Bíblia, nós vamos ver que depois os saduceus e os fariseus até pagaram dinheiro para que os soldados mentissem. Não foi isso? Quem já leu os textos? Os soldados foram pagos para dizer assim, olha, à meia-noite nós estávamos dormindo e alguém veio aqui e roubou o corpo de Jesus. Mentira! É por isso que o lenço ficou dobrado. É por isso que as faixas de linhos estavam ali. Aleluia! Então, se ele ressuscitou, isso significa que eu e você temos a garantia de que um dia também nós vamos ressuscitar e estar com ele para toda a glória. Aleluia! E aí nós vemos agora a última parte desse texto que Maria, ela chega... A princípio ela tem uma interpretação superficial, uma interpretação pela sua emoção, mas quando ela vê os discípulos saindo e indo embora, aqui que é o segredo, ela não perdeu a esperança. Maria continuou ali chorando, e Deus conhece o nosso coração. Por mais que Maria teve uma interpretação errada daquilo que estava acontecendo, mas Deus conhecia o seu coração. Ela estava angustiada, ela queria saber onde estava Jesus, e por ela ficar ali chorando no pé do sepulcro, aqui está a representação, ela estava chorando, os outros discípulos foram embora, ela continuou chorando, e depois que os discípulos foram embora, então ela agora resolve olhar para dentro do túmulo, ela resolve, aqui não tem porta, ela resolve olhar para dentro do túmulo, e quando ela olha para dentro do túmulo, ela tem uma revelação ainda maior. Ela não viu só as faixas de linho, ela não viu só o lenço dobrado, ela viu dois anjos ali dentro. Um à cabeceira e outro nos pés onde Jesus estava. Ela viu dois anjos e eles perguntaram, mulher, por que choras? Observa que Maria ainda não tinha compreendido, porque ela nem percebeu que era anjo. Porque ela simplesmente respondeu, onde está o corpo de Jesus? Onde colocaram? Onde vocês o puseram? Ela estava tão obcecada em saber onde estava Jesus, que parece que nem o anjo ela percebeu. Ela nem percebeu que era um anjo que estava ali. E ela angustiada, chorando, tem certeza que Jesus já estava trabalhando para revelar para ela que ele estava ali. E o texto diz que ela voltou quando ia querendo ir embora, como os meninos fez aqui perfeitamente, quando Maria ia fazendo que ia embora, Jesus aparece para ela, mas se você for ver o texto, ela não percebeu que era Jesus, ela estava convicta de que ia roubado o corpo de Jesus. Mas Jesus, conhecendo seu coração e sabendo que ela estava tendo uma interpretação superficial por causa dela mesma, por causa das suas emoções, ela estava angustiada, e Jesus, no texto que nós lemos, Jesus chama ela de mulher. Mulher, por que choras? Eu quero abrir um parênteses aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando Jesus fala, mulher, por que choras?
do versículo 11, olha o que diz o versículo 11. João 20, versículo 11. Olha o que diz a palavra. João 20, versículo 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. O que Maria está fazendo? Chorando aos pés. Dos pés de Jesus? Sim, porque já tinha ressuscitado. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, uma à cabeceira e outra aos pés. Então eles perguntaram, aquilo que eu relatei para vocês: mulher, por que você está chorando? Qual foi a resposta dela? Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Depois de dizer isso, virou-se para trás e viu Jesus em pé. Ela viu Jesus em pé. O discípulo que escreveu o texto, João, ele narra que ela viu Jesus em pé, porque foi isso que aconteceu. Mas ela não reconheceu Jesus de imediato. Mas não reconheceu que era Jesus. Está aqui o texto. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você está procurando? Ela respondeu, supondo que ele fosse quem? O jardineiro. Ela ainda não tinha percebido que era Jesus. Ela viu 2 anjos, não percebeu que era anjo. Ela viu o próprio Jesus. É como se Jesus tivesse vendado os olhos dela, porque ele tinha algo melhor para revelar para ela. Aí o texto diz assim, ela respondeu: o Senhor tirou daqui, diga-me onde colocou e eu levarei. Aí Jesus disse: agora aqui está o segredo. A primeira fala de Jesus para ela foi o quê? Mulher. Não foi isso? Na segunda vez que Jesus vira para ela, o que Jesus fala? Maria. Jesus falou o nome dela. E quando Jesus fala o nome dela, ela abriu os olhos, ela entendeu, era o mestre. E ela respondeu: Rabone, é o Senhor, meu mestre, meu Senhor. Ela então compreendeu. Você sabe por quê que ela teve essa compreensão? Porque Jesus conhece nós pelo nome, aleluia. Jesus te conhece pelo nome. E quando ela ouviu o nome dela sendo dita por Jesus, ela não teve dúvida. Ele só falou meu nome porque ele me conhece, ele sabe quem eu sou. E ela naquele momento teve os seus ouvidos abertos, o seu olhar aberto. Ela compreendeu que era Jesus, aleluia. Uma revelação muito maior para quem no início estava desesperada, para quem no início tomou uma decisão precipitada, roubar o corpo de Jesus, só porque viu o túmulo aberto. Agora não, pelo fato dela se encurvar, diz o texto, ela encurvou, olhou para dentro, ela viu 2 anjos, a revelação foi aumentando, o nível de revelação foi aumentando. Por que a compreensão dela foi aumentando? Porque ela não desistiu, ela ficou ali esperando até compreender o que tinha acontecido. Ela compreendeu que Jesus realmente tinha ressuscitado. E ela foi a primeira mulher, o primeiro personagem, podemos assim dizer, depois da morte de Jesus, que recebeu uma ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Vai e diga a meus irmãos, aleluia, eu ressuscitei, eu vou encontrar com eles, aleluia. Maria teve um privilégio, querido, ela não se decepcionou, ela não se apavorou, ela ficou ali no início, ela teve sim uma decisão errada, mas ela reconheceu depois que os discípulos saíram. Com certeza os discípulos falaram para ela: olha, nós vimos lá dentro o linho, nós vimos lá dentro o lençol, tudo, nós vimos a faixa, e ela ficou ali chorando mais ainda, mas a revelação foi aumentando, aumentando. E é isso que nós precisamos, querido. Nós não precisamos ficar parados ou estagnados diante de coisas que nós vemos que às vezes nós não compreendemos. Jesus quer revelar para você ainda mais. Jesus quer mostrar para você ainda mais coisas superiores, coisas extraordinárias. Nós precisamos estar ligados nele, aprendendo com ele. Ele quer revelar para você o que ele tem de melhor. Ele quer também te dar uma ordem ou te dar uma carta de recomendação, uma mensagem para que você possa passar como ele deu para Maria. Maria foi a primeira mensageira de Jesus depois da sua morte. Ela foi a primeira, porque ela esperou o tempo de Jesus. Ela esperou Jesus falar com ela. Ela esperou o tempo da glória de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, e olhando nesse texto, nós não podemos ter nenhuma interpretação errada
Esse é o terceiro nível, o nível da interpretação revelada espiritualmente. Maria teve ali uma revelação espiritual, porque o próprio Cristo apareceu para ela e disse: Maria, sou eu, não me detenhas porque ainda não subi ao Pai. Por que ele fala não subiu ao Pai? Porque ele ainda, com seu corpo glorificado, não tinha subido a Deus. Tinha ido até o paraíso, sim. Ele tinha ido até o paraíso porque ele disse para o ladrão: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas ele não esteve ainda com o Pai, com o seu corpo glorificado. E por isso ele disse: Maria, não me detenha, não me segura. Eu tenho algo para fazer ainda. Queridos, eu não sei qual é a compreensão que você tem daquilo que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é a compreensão sua, trazendo aqui o relato do texto. Você viu o túmulo aberto. Você viu a pedra removida. Qual é a sua interpretação? Você acha que roubaram o corpo de Jesus? Ou você acha que ele ressuscitou? Ele ressuscitou. Isso nós trazemos para as nossas vidas, querido. Muitas vezes o Senhor quer mostrar para você algo que você vai realmente dar uma alavancada na sua vida. Mas o diabo às vezes faz você pensar: não, isso aí é lorota, isso aí não vai dar certo, isso aí é apenas uma pedra removida, deve ter alguém morto lá dentro. Enfim, estou trazendo aqui uma breve explicação, mas o que Deus quer mostrar para você, querido, é que não tem ninguém morto lá dentro. Ele ressuscitou. O que Deus quer mostrar para você, que aquilo que você pensa que morreu, não, está vivo para a glória de Deus. Ele vai trazer de volta para a glória de Deus, porque o que Deus tem para nós é vida, aleluia. O que Deus tem para nós é coisas sobrenaturais. Ele quer revelar para você o seu dom, Ele quer revelar para você o quanto Ele te ama. Então você só tem que acreditar que aquilo que você acha que está perdido, não está perdido. Jesus, Ele pode trazer a vida novamente, aleluia. Jesus pode trazer a vida novamente. Nós não podemos tirar conclusões precipitadas. Característica desse nível de entendimento espiritual, tudo é linkado dentro da vontade e do tempo de Deus. Quando você tem uma interpretação espiritual daquilo que você vê, quando você espera em Deus uma resposta, você linka aquilo que está acontecendo com o tempo de Deus, com a hora de Deus, com o momento de Deus. Você não vai chegar falando aquilo que você não sabe. Você vai esperar a revelação de Deus. Revelação clara, o Espírito Santo abre o entendimento quando há uma busca sincera. Maria estava ali buscando com sinceridade, sim ou não? Maria estava ali chorando. E o Espírito Santo, logicamente, vendo a sua angústia no seu coração, ele disse: eu vou ajudar ela, eu vou dar uma revelação maior para ela. Ela está enganada, ele não roubaram o corpo de Jesus. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, aleluia. É por isso, queridos, que nós precisamos ter essa fé madura, essa fé que conecta com a palavra de Deus. Quando a nossa fé se conecta com a palavra de Deus, nós cremos que aquilo que Deus tem para nós é muito maior. O que Deus tem para nós não é uma notícia de derrota, não é uma notícia que roubaram o corpo de Cristo, mas é a notícia: Ele ressuscitou dos mortos, está vivo entre nós para nos abençoar também, aleluia. Nós estamos conectados com a palavra, discernimento exato do que está vendo, revelação do Espírito Santo. Eu preciso esperar a revelação do Espírito Santo. Você precisa esperar a revelação do Espírito Santo. Eu quero concluir para você dizer que não tome decisões precipitadas diante daquilo que você está vendo ou está vivendo. Deus tem algo superior, Deus tem algo muito maior para você. Deus não tem planos de derrota para você. Deus não tem plano de destruição para você. O que Deus tem para nós é coisas sobrenaturais, aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 17, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Nós precisamos desse espírito, do pleno conhecimento de Deus, do pleno conhecimento do que Deus tem para você, do que Deus está preparando para você. Talvez você está aqui nessa noite pensando: não, eu errei muito, eu já pequei muito, eu não sou uma pessoa digna de nada. Acertou, eu também não sou digno de nada, mas tudo é pela graça e pela misericórdia do bom Deus. Porque Ele ressuscitou, aleluia. E se Ele ressuscitou, a Bíblia diz que Ele levou sobre si
todos os nossos pecados, Ele levou sobre si todas as nossas culpas. Agora nós somos livres, aleluia. Eles tentaram encobrir esta realidade, mas não conseguiram, porque Ele ficou na terra ainda 40 dias, apresentando para os discípulos, apresentando para aqueles que Ele tinha certa intimidade. Ele apareceu para deixar registrado na história: Ele ressuscitou, aleluia. E Ele disse para os discípulos, quando Ele estava subindo, a Bíblia fala assim: olha, eu vou ao Pai, mas um dia eu voltarei para buscar aqueles que perseverarem até o fim, aleluia. Além dele ressuscitar, Ele deixa uma garantia para mim e para você: eu vou levar vocês para pertinho de mim, aleluia. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Nós precisamos da revelação plena do Espírito Santo. Os nossos olhos precisam ser iluminados, o nosso coração precisa ser iluminado, para que nós não tomemos decisões precipitadas. Está tudo certo, está tudo no controle do Pai. O que nós vemos hoje, o mundo que está acontecendo na sociedade, nós não devemos desesperar. Estava conversando hoje com o irmão, não lembro o irmão que eu estava conversando, falando sobre esse assunto. Às vezes nós crentes nos preocupamos muito com o que está acontecendo na sociedade, no Brasil em si. Muitas coisas erradas acontecendo, muita injustiça acontecendo. E eu disse para o irmão, mas está tudo certo. Porque para Jesus voltar, o anticristo tem que aparecer primeiro. E se o anticristo, e para o anticristo aparecer, o que tem que acontecer? Um caos na sociedade. Um caos. Porque o anticristo ele vai ser revelado como aquele que vai trazer paz. 3 anos e meio de paz. E quem vai vir para trazer paz? Por que precisa trazer paz? Primeiro tem então um caos. Então nós cristãos, quando estivermos vendo as coisas indo de mal a pior, o sistema do mundo corrompido, isso tem que alegrar o seu coração, porque é sinal de que Jesus está às portas. Aleluia! Você não precisa desesperar. Eu creio que você tinha que pular de alegria, é verdade. Jesus vai voltar. Enfim, nós vamos subir com Ele. É preciso acontecer interpretação correta. Porque às vezes nós achamos que está tudo errado. Não, está tudo certo. Deus controla as coisas na palma da sua mão. Aleluia. Lembra daquele texto que o Senhor tem os 7 anjos, as 7 estrelas na palma da sua mão? Deus tem a igreja na palma da sua mão, o planeta na palma da sua mão, está tudo no controle dele. É necessário que estas coisas aconteçam, aleluia. Você sabe por quê? Porque foi a promessa dele, depois da ressurreição: eu vou ao Pai e vou voltar para buscar a minha igreja. E para buscar a minha igreja, ele tem que cumprir tudo aquilo que está na palavra. Então está tudo certo, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito de todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia. Para que qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós que temos recebido o Espírito do mundo, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O texto está dizendo que nós recebemos o Espírito de Deus para termos as decisões certas, a revelação certa. Jesus, ele tem uma promessa para mim, tem uma promessa para você, que ele vai voltar. Então você tem que agarrar nesta verdade. O que está acontecendo aí fora não deve abalar o seu coração. Não pode abalar o seu coração. Quando nós vimos aqui a ensinação das crianças, do momento que Maria, ela teve a revelação, que momento glorioso, que momento maravilhoso, quando Maria ouviu o seu nome, ela pôde entender: Jesus ressuscitou. Agora você imagina o dia que você, que vai ser salvo, ouvir o som da trombeta, aleluia, e o seu nome também ser chamado, e você subindo com a glória de Jesus. Imagina a alegria no seu coração. Você vai subir com ele para cantar o hino da vitória. Esta é a promessa. A alegria vai ser muito maior. Se nós podemos
encenar aqui a cena de Maria. Imagina a cena da igreja subindo. Imagina o mundo olhando o alvoroço, o desespero de muitas pessoas, procurando as pessoas. Cadê aquela pessoa? Cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Ele subiu para a glória, está ceando com Jesus Cristo, aleluia. Isso é maravilhoso, meu irmão. É por isso que nós estamos aqui hoje, para celebrar a ceia do Senhor, porque é isso que Jesus disse: enquanto eu não vier buscar vocês, vocês façam isso em memória de mim. Tome a ceia, lembre-se do meu corpo, do meu sangue, porque foi ali que nós conseguimos a vitória, foi ali que Jesus bradou: Pai, está consumado, aleluia. A morte foi vencida, nós agora não temos mais condenação. E para nós entendermos isso, nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo, é através do Espírito Santo que revela, é Ele que revela para você, é Ele que revela para você esta verdade. Lembra de Maria, quando ela não teve uma revelação? Ela teve uma revelação superficial. Com a revelação superficial ela falou: roubaram o corpo de Jesus. Mas depois que ela viu Jesus chamando ela pelo nome, Maria, ela deu um brado, ela quis segurar Jesus, ela quis abraçar Jesus, porque ela entendeu que Jesus ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. João 16, versículo 13, assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo já está entre nós. Foi esta a promessa de Jesus: eu subirei ao Pai, mas eu enviarei o meu Espírito, para que onde vocês estiverem, Ele vos faz lembrar de tudo aquilo que eu disse para vocês. Ali Jesus estava falando para os discípulos, que estava caminhando junto com Ele durante 3 anos e meio. Jesus disse assim: o meu Espírito vai fazer vocês lembrar de tudo aquilo que eu disse. E justamente o Espírito Santo fez lembrar. Tanto é que eles escreveram tudo o que Jesus fez. Hoje o Espírito Santo, ele faz você lembrar de todas as palavras que foram ministradas no seu coração. A palavra que foi ministrada no seu coração, ela está enraizada no seu coração. Qualquer dia que o diabo tentar jogar qualquer vento, qualquer seta sobre a sua vida, você vai lembrar daquela palavra que o Espírito Santo ministrou no seu coração, e você vai ter segurança, aleluia. Porque o diabo não tem poderes mais sobre você. As circunstâncias negativas não têm mais poder sobre você. O Espírito Santo faz você lembrar. Infelizmente, nós ainda sofremos os ventos, sofremos perseguições, mas se você estiver ligado no Espírito, Ele vos fará lembrar das palavras que foram ministradas no seu coração. E é tão bom quando você relembra daquela palavra. Você às vezes está angustiado, depressivo, preocupado, e o Espírito Santo lembra exatamente aquela palavra que você ouviu: eu estarei convosco. Tem de bom ânimo. Aquela palavra que ele falou para Josué: ei Josué, tem de bom ânimo, Josué. O meu servo Moisés morreu, mas eu vou estar com você, Josué. Da mesma forma que eu estive com Moisés, Josué. Tem de bom ânimo, seja forte, seja corajoso. Esta é uma das palavras mais fortes para aqueles que estão desanimados, para aqueles que não querem mais caminhar com Cristo por causa de algumas perseguições, de algumas dificuldades, até mesmo de entendimento. Seja forte, seja corajoso. Ele está com você. Ele vai abrir portas, Ele vai derrubar muralhas, Ele vai guerrear com você. Não existe nada que possa impedir o agir de Deus na vida daqueles que temem ao Senhor. Nada, absolutamente nada pode impedir. Observa que na conclusão aqui desta palavra, os 3 tiveram acesso ao mesmo cenário. Maria, João e Pedro. No início, cada um teve um tipo de revelação. Maria, no início, foi precipitada. Pedro foi investigativo. João, ele viu e creu. Maria esperou e teve mais revelação ainda. Isso significa que nós temos que ser perseverantes diante daquilo que está acontecendo. Se você não está conseguindo tomar uma decisão,
diante daquilo que você está enfrentando, o texto está nos ensinando, tenha paciência. Espere que Jesus vai aparecer para você também e chamar-te pelo teu nome. Ele vai te chamar pelo teu nome. Ei, Maria, José, Paulo, Pedro, Joana, eu não sei o nome dos irmãos, né? Falando um nome que nem existe. Mas Deus vai aparecer para você e dizer: Gil, vou falar, lembrei o nome da Gil, Simone, Fabiana, glória a Deus, Gustavo, enfim. Deus vai chegar e falar sempre o nome. E quando você ouvir o seu nome, você vai entender. É Ele, porque Ele conhece a minha identidade, Ele sabe quem eu sou, aleluia! E Ele vai começar a abrir o seu entendimento, e você agora, em vez de chorar, você vai pular de alegria, você vai glorificar, porque você sabe que Ele está pertinho de você. Ele está perto de você. Ele nunca te abandonou. Meus irmãos, diante desse cenário da morte de Cristo e ressurreição de Cristo, é impossível você não se emocionar em pensar o quanto o Senhor Jesus sofreu, tendo Ele total condição de sair daquela cena. Você sabe muito bem que Jesus, quando esteve na terra, Ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele tinha a possibilidade de realmente exterminar todos aqueles soldados e sair dali nas nuvens sem nenhum problema, porque Ele era Deus. Mas Ele tinha um compromisso, Ele era fiel com a missão do seu Pai. E o pai pediu: filho, eu quero que você vá até o fim. E ele sofreu até as últimas consequências, mas ele não desistiu. Você sabe por quê? Porque ele sabia que eu não conseguiria, ele sabia que você não conseguiria enfrentar a cruz, porque a cruz é para aqueles que pecam, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E Jesus falou assim: eu vou morrer por todos, Pai. Eu vou salvar todos aqueles que creem em mim, Pai. Eu não quero que nenhum deles se percam, Pai. Ele foi até o último momento, derramou o seu sangue, e a Bíblia diz que, terminado o sangue, não saía mais sangue do seu lado, começou a sair água. Querido, tanta foi a agonia dele. Ninguém matou Jesus, ninguém conseguiu matar ele. A Bíblia diz que em determinada hora, 3 horas da tarde, ele olhou para o alto e disse: Pai, está consumado. Ele expirou, entregou-se o seu espírito a Cristo. Ninguém conseguiu matar ele, porque ninguém pode matar Deus. Ninguém pode matar Deus. Ele sofreu até as últimas consequências. Você sabe por quê? Porque ele sabia que você não conseguiria. Ele sabia que eu não conseguiria passar pela morte da cruz, porque o salário do pecado é a morte. O que eu mereço é morrer. O que você merece é morrer, mas Ele me amou, Ele me resgatou, Ele te resgatou, Ele te deu o direito de dizer: eu sou filho do Pai, eu tenho parte da herança com Ele, aleluia. Um dia nós vamos estar juntinho dele, eu vou poder ver as suas mãos. Eu quero também, não duvidando como Tomé, mas eu quero ver as suas marcas, eu quero ver as marcas nos pés, eu quero sentir Jesus. Eu não sei como vai ser detalhadamente, mas eu imagino, querido, deve ser maravilhoso demais estar perto do glorioso Filho de Deus, aleluia, com seu corpo glorificado, aleluia. É o único que está no céu com um corpo glorificado. Os demais são espíritos. Jesus está lá como corpo glorificado. E nós vamos poder tocar em Jesus. É esta promessa que Ele tem para nós na sua palavra. Nós não podemos, querido, pensar que aquilo que está acontecendo é coisa que Deus está trazendo como castigo para você, ou como algo para você ficar decepcionado. Não, às vezes Deus só está querendo que você se humilhe mais, espere mais, busque mais, chore mais, como Maria chorou. Maria não parava de chorar nos pés do túmulo, perto do túmulo, até que Jesus revelou. Qual tem sido a sua dificuldade para entender o plano de Deus? Para entender o plano de Deus, da mesma forma como naquela época os discípulos, os fariseus e os saduceus, eles tentaram encobrir a ideia de que Jesus foi ressuscitado. Tanto é que desde o início o inimigo tentou levar esta ideia de que ele foi roubado.
A própria Maria já chegou falando. Jesus deixou tudo ali dobradinho para dizer, olha, eu não fui roubado, eu saí daqui tranquilamente, da forma como meu pai quis. Eu deixei o lenço dobrado, deixei tudo dobradinho para mostrar para vocês que ninguém me roubou. Eu saí daqui. Como eu disse, se tivesse roubado, tinha levado tudo. Sim ou não? Concorda comigo? Se tivesse roubado o corpo de Cristo, tinham levado tudo, não tinha deixado nada. Que ladrão é esse que rouba o corpo e deixa as coisas? Então Jesus não foi roubado. O túmulo estava aberto porque ele foi ressuscitado. Aleluia! E se ele ressuscitou, eu também posso ressuscitar. Você também pode ressuscitar. E se você não chegar a morrer, o seu corpo será transformado, porque esta é a promessa do Pai. Eu aguardo, você aguarda também, diga amém. Nós precisamos viver esta verdade nos nossos corações. Quem olha de longe tende a enxergar pouco ou interpretar errado. Quem examina demais, ele passa desapercebido e não ouve a voz do Espírito Santo. Você precisa, querido, terminando aqui esse raciocínio, é se dobrar aos pés de Jesus. Você, quando está diante de algo que você não sabe, você se dobra aos pés de Jesus e fala, Pai, eu não sei o que fazer, eu não sei como começar, mas o Senhor é o Deus que revela tudo, revela para mim o que eu tenho que fazer, porque eu quero tomar a decisão certa. Faça como Josafá, diante da guerra. Josafá falou assim, Pai, o exército é grande que está ali, querendo me enfrentar, e eu não tenho coragem, eu não tenho exército suficiente para enfrentar aquele exército. Mas tem uma frase de Josafá que me chama a atenção. Josafá fala assim, mas os meus olhos estão postos em ti. Os meus olhos estão postos em ti. Eu sei que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Eu sei que o Senhor vence batalha. Eu sei que o exército do Senhor é muito grande. O exército de Deus é grande demais, irmãos. O exército de Deus são as estrelas, o vento, o sol, a chuva. Esse é o exército de Deus. Basta um elemento do exército de Deus para exterminar bilhões e bilhões de inimigos. Um elemento. O sol, por exemplo. Se Deus resolver aquecer o sol, não sobra ninguém na face da terra. É o exército de Deus. Se Deus falar assim, vou fazer cair uma estrela na terra, acaba com a terra. É o exército de Deus. E por que que nós às vezes ficamos desesperados? Ele é o Deus Todo-Poderoso, querido. Ele está vendo a sua causa. Ele está vendo a sua dificuldade. O que que eu preciso, pastor, para ter o amparo deste Deus poderoso? Se humilhe na presença dele. Reconhece que você não é nada sem ele. Reconheça que ele é o todo soberano, é o todo poderoso. Reconheça que o Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Reconheça a obra dele na cruz do Calvário. Reconheça. O ar que você tem vem dele. Tudo vem dele. Pergunta final é essa. Em qual dos 3 níveis você está? Ministério Louvor, pode subir para cima. Em qual dos 3 níveis você está? Você está no superficial? Você está no investigativo como Pedro? Ou você está no espiritual, revelado ali para João e Maria no final? Você tem que estar nesse nível de interpretação espiritual. O cenário que Deus criou para você é um cenário para te ensinar. É um cenário para mostrar para você que Ele tem poder. O cenário que você está vendo hoje na sua vida é um cenário, se você olhar superficialmente, você vai fazer como Maria no início. Isso é problema. Mas se você olhar com o seu olhar de misericórdia ou seu olhar espiritual, você vai ver, Deus tem uma causa nisso, Deus tem um propósito nisso, aleluia. Você crê nisso? Deus tem um propósito nisso, aleluia. Tudo é pela fé, você tem que encarar a vida pela fé.
encarar a vida espiritualmente. Se nós temos o Espírito Santo, nós não podemos tomar decisões precipitadas. Nós temos que esperar a revelação do Pai. Deus revela para você nessa noite, assim como eu falei com Maria, chama ela pelo teu nome, eu também te chamo pelo nome, e estou dizendo para você hoje, eu estou cuidando desta causa, eu estou cuidando da sua família, eu estou cuidando dessa situação. Deus está dizendo para você nessa noite, você pensou que tinha acabado, você pensou que tinha morrido, mas eu sou Deus que ressuscita os mortos, aleluia, eu faço de novo, eu renovo de novo, eu trago a vida de novo, eu alegro de novo, eu tiro a tristeza, enfim, querido, é só você crer, aleluia. É só você crer no espiritual, naquilo que Deus está falando. Não olhe as coisas superficialmente. Não olhe as coisas só investigando, querendo tirar detalhes. Não, acredita que Deus tem uma palavra. Acredita que Deus está falando com você. Acredita que Deus tem coisas maravilhosas para você. Deus pode abrir portas que você nem imagina. Mas você precisa entender. Ei, você precisa dele, chorar nos pés dele. Como Maria, não desista. Não desista até que venha a revelação completa para você. A revelação completa. Vamos ficar de pé. Deus quer te dar a revelação completa. Aleluia. Deus quer acender novamente. Deus quer acender novamente a chama que está em você. Deus quer trazer novamente o entusiasmo sobre o seu coração, a alegria sobre o seu coração. Aleluia. Feche seus olhos. Quero convidar você para nós adorarmos com esse canto, depois nós vamos participar da ceia. Nós temos tempo. Esse louvor fala de acender outra vez. Eu quero que Deus acenda a chama que está no seu coração. Não é isso não? Pode ser. Tá bom. Eu quero acender. Vamos acender de novo? Amém? O Espírito Santo quer que nós sejamos cheios. Cheio. Diga assim, eu quero ser cheio. Mais forte, eu quero ser cheio da presença de Jesus, para que eu possa ter a verdadeira compreensão daquilo que Deus está falando comigo. Eu quero ter a verdadeira interpretação da ação do Espírito Santo sobre a minha vida. Amém. Para isso nós precisamos nos acender novamente. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Entregue-se a Ele. Aleluia. Entregue a oração. Faça como Maria. Chore nos pés dele. Chore. Aleluia. Glória a Deus.
Ele vai multiplicar, Ele vai te surpreender, aleluia. Não é por acaso que você está aqui nesta noite, é porque Deus quis dizer para você: eu te chamo pelo nome, e quando eu te chamo pelo nome, você vai compreender que sou eu que falo contigo. Não desespere, não desanime, a porta está sendo aberta, o diabo está sendo derrotado. Acredite no poder, acredite no poder da ressurreição, acredite no poder que vem do céu, aleluia. Deus te escolheu, Deus te separou para você ser uma bênção. Deus te separou para você ser uma bênção. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. O diabo tentou te apagar, mas ele não conseguiu. O diabo tentou, mas ele não conseguiu. Jesus, Jesus, Jesus ressuscitou. Sinta a presença, sinta a presença, sinta a presença, sinta a presença dele, sinta. Ele é santo, 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 ele é santo. Diga, ele é santo, ele é santo, ele é santo, santo. Que presença gloriosa, que presença gloriosa, que presença gloriosa, aleluia. Eu não quero parar, eu não quero parar, aleluia. Tem uma presença extraordinária aqui em cima, tem uma presença extraordinária dentro dessa igreja, tem uma glória aqui dentro. Abre o seu coração, abre o seu coração.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que encerrar o culto, irmãos. Nós temos que participar ainda.